Era uma noite abafada em 8 de março de 2012, nas extremidades úmidas de Olmsted, Flórida, uma região onde a civilização de Miami começa a se dissolver na natureza selvagem do Chiatam Dry. Uma equipe de patrulha, varrendo a escuridão com holofotes de halogênio de alta potência, captou algo cintilando na vegetação. A biologia chama isso de tapetum lucidum, uma membrana reflexiva atrás da retina que concede aos predadores noturnos uma vantagem tática absoluta na escuridão. Normalmente, a cor desse brilho ocular é um código de barras biológico infalível. O vermelho profundo indica os onipresentes jacarés americanos, enquanto um amarelo pálido denuncia os raros crocodilos nativos. No entanto, o que os guardas viram naquela noite desafiava o manual de identificação local. O espaçamento entre os olhos sugeria uma caixa craniana larga demais, uma geometria óssea que não constava em nenhum censo da fauna local. A equipe manobrou o barco, preparando-se para marcar o que acreditavam ser apenas um jacaré excepcionalmente grande e problemático. Mas quando a embarcação flutuou para dentro do raio de 10 metros, o animal reagiu com uma física que parecia violar as leis do pântano. Em vez de deslizar silenciosamente para as profundezas ou rolar na água como seria o instinto padrão, a criatura explodiu em movimento. Ela não nadou, ela correu. O réptil projetou-se contra o barranco de lama e, num movimento aterrorizante, elevou o ventre totalmente do solo, disparando em um galope terrestre que atingiu 14 km por hora, uma velocidade reservada a mamíferos, não a répteis pesados daquela região. Quando os oficiais conseguiram subir à margem, atordoados, a entidade já havia se evaporado no labirinto de capim-serra. O incidente foi arquivado burocraticamente como uma anomalia visual, um erro de julgamento sob o estresse da noite. Contudo, 4 anos mais tarde, o erro seria corrigido não por binóculos, mas por sequenciadores moleculares em um laboratório estéril da Universidade da Flórida. As amostras de tecido coletadas posteriormente não contavam a história de um animal local. A assinatura biológica revelada não pertencia às Américas, mas traçava uma linhagem direta a 7.000 milhas de distância, nas águas distantes e perigosas do delta do Okavango, em Botsuana. A suposição inicial era de que estávamos lidando com o início de uma espécie invasora, mas a datação genética revelou uma verdade muito mais inquietante. A invasão não estava começando, ela já estava em operação silenciosa há uma década. Para compreender a magnitude catastrófica dessa descoberta, é necessário primeiro entender a rígida política biológica dos Everglades, que não é apenas um pântano, mas um tabuleiro de xadrez evolutivo dividido por milhões de anos de especialização. Historicamente, a lei ali era ditada por 2 monarcas distintos. De um lado, o jacaré americano, Alligator mississippiensis, uma máquina blindada e escura, governante das águas doces e mestre da força bruta, com uma mandíbula projetada para pulverizar as carapaças das tartarugas mais duras. Do outro, o crocodilo americano, Crocodilus acutus, os fantasmas dos pântanos, criaturas estritamente costeiras adaptadas à água salobra onde o oceano beija o mangue. Apesar de sua aparência jurássica e intimidante, o crocodilo americano nativo é, paradoxalmente, um animal tímido e recluso, especializado em dietas piscívoras e evitando contato humano a todo custo. Na história documentada dos Estados Unidos, nunca houve um óbito humano confirmado causado por um acutus. Eles são frágeis, ameaçados de extinção e suas populações remanescentes agarram-se à existência principalmente nos canais de resfriamento da usina nuclear de Turkey Point. O ecossistema funcionava porque as fronteiras eram claras e respeitadas. Jacarés na água doce, crocodilos na água salgada. Mas, em meados dos anos 2000, a frequência do pântano começou a mudar. Pescadores e habitantes da área de Silver Bluff Creek começaram a notar uma perturbação na hierarquia dos predadores de topo. Os grandes crocodilos americanos dominantes, patriarcas que mantinham os melhores pontos de sol por 20 anos, simplesmente desapareceram. Eles não haviam morrido de causas naturais, haviam sido deslocados à força. Na biologia de campo, um predador de topo jamais abandona um território de caça privilegiado, a menos que ocorra um colapso total na oferta de presas ou a chegada de um competidor superior e mais violento. Naquele momento, a comunidade científica estava cegada por um bode expiatório conveniente, a piton birmanesa. A Flórida vivia o auge da explosão das pitons, onde constritoras gigantes dizimavam populações inteiras de mamíferos como guaxinins e linces. Quando moradores locais relataram avistar lagartos escuros e hiperagressivos nas profundezas dos canais, os biólogos descartaram os relatos como histeria coletiva, assumindo que o público estava confundindo jacarés melânicos ou simplesmente vendo cobras onde havia répteis. Foi um caso clássico de viés cognitivo científico. Nós vimos apenas o que esperávamos ver. Mas os moradores insistiam que o comportamento era aberrante. Eles descreviam novos répteis que não agiam com a passividade dos jacarés. Esses animais não tomavam sol passivamente, eles rastreavam ativamente as embarcações. Eles posicionavam-se altos na linha d'água, observando com uma inteligência predatória distinta. Enquanto a mídia e os recursos estatais focavam na guerra contra as pitons, uma segunda frente de batalha havia sido aberta na água. Um predador que entrou pelos fundos do comércio de animais exóticos, usando o pânico das cobras como camuflagem perfeita. A primeira evidência forense concreta não veio de uma observação visual, mas de uma autópsia da paisagem.
Os guardas florestais começaram a encontrar carcaças de répteis menores destroçadas de uma maneira que não se encaixava no perfil de ataque de uma piton. Uma cobra mata por constrição, parando o coração através da compressão torácica, deixando o esqueleto intacto. Estes corpos, no entanto, estavam cisalhados, rasgados com violência rotacional extrema. Era a assinatura forense inconfundível do giro da morte, mas o raio da mordida era amplo demais para um jacaré e o nível de agressão incompatível com o time do crocodilo americano. A suspeita recaiu sobre um jacaré desonesto, um indivíduo aberrante, mas eles estavam prestes a descobrir que a criatura que patrulhava Silver Bluff Creek não era apenas uma espécie diferente, mas uma máquina biológica operando em uma configuração metabólica superior, crescendo 28% mais rápido do que qualquer outra coisa naquelas águas. A ruptura no mistério ocorreu em 2009, quando uma equipe de campo conseguiu capturar um espécime juvenil no sistema de canais perto de Miami. Era pequeno, pouco mais que um filhote recém-saído do ovo, mas a equipe de herpetologia da Universidade da Flórida notou imediatamente algo errado, uma sensação semelhante ao Vale da Estranheza na robótica, onde imperfeições sutis geram desconforto. O Dr. Kenneth Crisco, gerente de coleção do Museu de História Natural da Flórida, analisou o espécime e percebeu que, embora tivesse o focinho em V de um crocodilo, a arquitetura de sua blindagem estava incorreta. O dorso de um crocodilo nativo é coberto por osteodermas, ou escudos ósseos, dispostos de maneira irregular, caótica e orgânica, com espaços amplos entre as fileiras. O animal na mesa do Dr. Crisco, no entanto, possuía uma armadura geométrica, rígida e perfeitamente alinhada, sem lacunas, sugerindo um projeto evolutivo focado em combate intenso. Além da morfologia, havia o temperamento. Crocodilos americanos, quando capturados, tendem a entrar em um estado catatônico para conservar energia. Este espécime exibia uma agressividade sustentada e de alta octanagem, emitindo um rosnado de baixa frequência raramente ouvido nas águas da Flórida, uma vibração que sinalizava hostilidade pura. A equipe ficou perplexa, cogitando desde mutações causadas por escoamento nuclear até a possibilidade de uma hibridização rara. A hibridização entre jacarés e crocodilos é biologicamente impossível, dada a divergência de 80 milhões de anos, mas o cruzamento entre duas espécies de crocodilos é viável. A teoria de trabalho tornou-se a de que um crocodilo americano havia cruzado com uma espécie da América Central, criando um mestiço com atitude imprevisível. Mas teorias sem dados são apenas palpites, e os dados que a equipe estava prestes a coletar destruiriam a hipótese híbrida. Após 2 anos de monitoramento, em 2012 e 2014, a equipe capturou mais 3 animais, agora subadultos, que cresciam a uma taxa que desafiava a termodinâmica dos Everglades. Sendo ectotérmicos, os répteis dependem do calor externo para crescer, e na Flórida, isso geralmente é um processo lento. Esses novos espécimes, no entanto, convertiam energia em massa muscular com uma eficiência aterrorizante, superando os nativos em quase 30%. Na natureza, essa vantagem não é apenas estatística, é uma sentença de domínio. Crescer mais rápido significa atingir a maturidade sexual antes, alcançar o tamanho de predador de topo antes e, crucialmente, ser capaz de predar a competição antes que a competição possa reagir. A captura de 2012 confirmou os piores temores não apenas métricos, mas comportamentais. Durante a abordagem, o animal não fugiu. Ele manteve sua posição no barranco, levantando o corpo alto sobre as pernas em uma postura de caminhada alta que sinaliza confiança suprema e desafio. A morfologia consistente, os escudos geométricos, o focinho largo e curto, a agressividade, indicava que a identificação visual não seria suficiente para declarar emergência nacional. Dr. Crisco precisava do código-fonte. A equipe extraiu amostras de tecido da cauda, enviando os frascos para sequenciamento em busca do gene citocromo B no DNA mitocondrial, um passaporte biológico que revela a ancestralidade geográfica exata. Eles esperavam que os resultados apontassem para Cuba, Jamaica ou América Central. Mas quando o sequenciador finalizou a leitura em maio de 2016, as coordenadas genéticas não apontavam para o Caribe. Elas apontavam para um sistema fluvial notório por abrigar as interações mais letais entre humanos e vida selvagem no planeta. A máquina encontrou uma correspondência exata, e essa correspondência significava que os Everglades da Flórida haviam acabado de se tornar uma zona de abate designada. Os resultados publicados no Journal of Herpetological Conservation and Biology confirmaram o impensável. As amostras de DNA dos espécimes da Flórida eram 100% compatíveis com o Crocodilus niloticus, o crocodilo do Nilo. Isso não foi encarado apenas como uma curiosidade biológica interessante. Foi imediatamente classificado como o pior cenário possível para a gestão da vida selvagem. Para contextualizar, precisamos diferenciar as dietas. O crocodilo americano é um especialista piscívoro, um animal que evoluiu para capturar peixes ágeis, raramente voltando sua atenção para mamíferos de grande porte. O crocodilo do Nilo, por outro lado, é um generalista letal, um devorador de homens por definição. Em sua área nativa, ele é responsável por uma estimativa de 200 fatalidades humanas anuais. Para essa espécie, qualquer coisa que perturbe a superfície da água não é vista como uma ameaça ou um objeto estranho, mas puramente como biomassa disponível para consumo imediato.
No entanto, os geneticistas da Universidade da Flórida desenterraram um detalhe ainda mais específico e perturbador escondido nos haplótipos mitocondriais. Embora os crocodilos do Nilo estejam espalhados por 26 nações africanas, os espécimes da Flórida não compartilhavam marcadores com as populações do Egito ou de Uganda. A assinatura genética deles era idêntica a uma subpopulação muito específica encontrada na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul. Essa foi a prova irrefutável, a arma do crime biológica. Crocodilos não atravessam 7.000 milhas de Oceano Atlântico a nado, e certamente não navegam do extremo sul da África para o sul de Miami por meios naturais. A conexão KwaZulu confirmou que o vetor de transmissão foi, inequivocamente, humano. Em algum momento no final da década de 1990, um colecionador importou espécimes dessa linhagem sul-africana específica, provavelmente através de canais ilegais ou utilizando licenças falsificadas para contornar a fiscalização. A história segue o roteiro trágico e previsível do comércio de animais exóticos. Eles compraram filhotes fascinantes de 30 centímetros, mas quando esses animais metamorfosearam-se em monstros de quase 2 metros com instintos predatórios incontroláveis, os proprietários fizeram o que sempre fazem. Eles abriram a porta da gaiola e despejaram o problema no pântano. Mas a identificação da espécie foi apenas o primeiro capítulo do horror. O segundo capítulo, e talvez o mais assustador, foi a cronologia. Lembre-se da sequência de capturas. Um filhote em 2009, um subadulto em 2012 e outro em 2014. A análise genética confirmou que esses animais não eram estranhos entre si, eram irmãos de sangue. Isso implica necessariamente a existência de um par reprodutor, uma mãe e um pai, vivendo em liberdade nos Everglades. Para produzir um filhote viável em 2009, os pais precisavam ser sexualmente maduros, e como os crocodilos do Nilo levam cerca de 10 a 12 anos para atingir essa maturidade, isso significa que o paciente zero, o casal original, provavelmente habita o pântano desde 1998 ou 2000. Por quase 15 anos, 2 superpredadores africanos viveram, caçaram e acasalaram nos subúrbios da Flórida, completamente indetectados. Eles sobreviveram à fúria dos furacões, resistiram às ondas de frio e prosperaram durante a explosão populacional das pitons. Nós conseguimos capturar a prole. Os espécimes de 2012 e 2014 foram removidos do ecossistema. Mas aqui reside a questão que tira o sono dos biólogos. Nós encontramos os filhos, mas nunca encontramos os pais. Os adultos que fundaram essa colônia, animais grandes e astutos o suficiente para sobreviver 15 anos em território hostil, estatisticamente ainda estão lá fora. E se estão, eles não estão apenas sobrevivendo, estão esperando. A ameaça imediata é o próprio crocodilo do Nilo, mas o pesadelo a longo prazo é um conceito biológico conhecido como heterose ou vigor híbrido. Embora o crocodilo americano e o crocodilo do Nilo sejam espécies distintas, eles são geneticamente similares o suficiente para o cruzamento. Em cativeiro, já testemunhamos espécies relacionadas cruzarem para criar descendentes que são frequentemente maiores, mais fortes e mais agressivos que qualquer um dos pais. Atualmente, o crocodilo nativo americano está preso por uma barreira térmica. Sendo tropical, se nadar muito ao norte, passando de West Palm Beach, o frio do inverno o neutraliza. Ele está biologicamente cercado na ponta sul do estado. O crocodilo do Nilo, contudo, não possui essa fraqueza. Na África, ele próspera em climas variados, desde o calor equatorial até as águas temperadas e mais frias do Cabo Sul. Ele é robusto, adaptável e resistente. Se os invasores do Nilo conseguirem acasalar com a população nativa, o híbrido resultante poderia herdar a agressividade patológica do Nilo e as adaptações locais do americano. Não estaríamos enfrentando apenas um devorador de homens. Estaríamos enfrentando um super crocodilo capaz de expandir seu território para o norte, invadindo os canais residenciais de Fort Lauderdale, Boca Raton e potencialmente chegando até Orlando. As barreiras climáticas que mantinham os monstros confinados ao pântano estão se dissolvendo, e a evolução está encontrando uma maneira de romper a cerca. Desde a confirmação em 2016, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida opera sob uma política de atirar a vista para crocodilos do Nilo. O objetivo declarado é a erradicação total. Mas precisamos nos fazer a pergunta difícil: a erradicação é sequer possível? Os Everglades representam um dos terrenos mais inóspitos e inacessíveis da Terra. São 1,5 milhão de acres de capim-serra inundado, túneis de mangue impenetráveis e águas negras profundas. É um lugar onde um Boeing 727 caiu em 1972, o voo 401 da Eastern Airlines, e o pântano engoliu partes da fuselagem tão completamente que nunca mais foram vistas. Se um jato de 100 toneladas pode desaparecer neste capim sem deixar rastros, esconder uma população reprodutora de crocodilos é um esforço trivial para a natureza. Nós capturamos o filhote de 2009, o subadulto de 2012 e o irmão de 2014. Removemos a evidência que encontramos, mas a ciência depende de dados, e a probabilidade estatística sugere que para cada um que capturamos, outros permanecem nas sombras. Os pais, o par reprodutor do ano 2000, nunca foram localizados.
É possível que tenham morrido de velhice, ou talvez ainda estejam lá fora, antigos, massivos e imóveis, observando os barcos de turismo passarem a metros de distância. Passamos anos preocupados com as cobras, focados no chão. Mas enquanto olhávamos para baixo, para as pitons, algo muito pior estava na água, olhando para cima, para nós. O rei do Nilo reivindicou um novo reino. E nesta nova ordem natural, não somos mais os turistas no topo da cadeia alimentar. Nós somos a presa.